Meu chefe mandou trabalhar no feriado. Sou obrigado a ir? O trabalho no feriado é um tema muito polêmico no direito do trabalho. Enquanto uns esperam essa data para o descanso, outros acabam tendo que trabalhar, é escalado. E fica o questionamento, se eu for escalado, eu sou obrigado a ir? Hoje iremos destrinchar o que a lei de fato trata a respeito dessa situação do trabalho ao feriado. Se há alguma metodologia de pagamento diferenciado, se você é obrigado ou não, caso você seja escalado, o que acontece nessa situação? A legislação trabalhista estabelece como regra fundamental a proibição do trabalho em feriados civis e religiosos. No entanto, há algumas exceções. Quais são essas exceções? A primeira exceção são as atividades essenciais. Temos alguns nichos que são autorizados pela nossa legislação que atuem mesmo em datas especiais, como Natal e Ano Novo. Por exemplo, quem atua no cargo muito importante ali de um hospital. Não dá para dar folga para todos os colaboradores, senão o hospital ele vai ter que fechar. E aí, no caso, é regime de escala. E se você for escalado, você tem que trabalhar sob pena de algumas sanções, caso você não compareça ao local de trabalho. Segunda possibilidade é a convocação legal. Temos algumas empresas que, na convenção coletiva, já trata a respeito do trabalho no feriado. E se você for convocado, você tem que comparecer ao local de trabalho, sob pena de algumas sanções. Normalmente, quais são as sanções? É o desconto tanto do feriado quanto do DSR e o dia trabalhado. Nessa situação, o desconto ele é triplo, ou seja, ao invés de você receber dobrado, caso você vá trabalhar, você tem um desconto muito oneroso na sua folha de pagamento. Então a sanção ela é muito onerosa para que o trabalhador ele compareça ao local de trabalho quando exigido. E temos a terceira possibilidade, a autorização governamental. Cabe ao Poder Executivo decidir se determinada empresa tem que atuar ou não em feriados em datas comemorativas. Atualmente, esta lista de atividades e de nichos é gerida pelo Ministério da Justiça. Para os trabalhadores que são legalmente convocados para exercer a sua função nessa data especial, esse colaborador ele tem alguns direitos. Quais direitos são esses? Ele tem a possibilidade de ter uma folga compensatória. Ou seja, se o trabalhador ele exerceu a sua função numa segunda-feira e essa segunda-feira foi feriado, pode ser acordado com o empregador uma outra data para que esse empregado tenha a sua folga. E se não houver a folga compensatória, o dia trabalhado, no feriado no caso, ele tem que ser pago em dobro. E se houver hora extras no dia trabalhado, tem que ser pago com um adicional de 100%. Você, trabalhador, tem que ficar muito atento aos seus direitos. É claro que se você for convocado, você tem que trabalhar sob penas de sanções. Só que caso você vá trabalhar, você tem alguns direitos, né? Você pode ter sua folga compensatória, você pode ter hora extra, paga em 100%, e você tem que ter o seu dia trabalhado pago em dobro. Ou seja, se você recebe R$50, no seu dia trabalhado, no feriado, você tem que receber R$100. Temos duas situações também que são diferentes. Seria o ponto facultativo e a escala 12/36. O ponto facultativo ele é opcional para o empregador, se ele vai trabalhar ou não. Se o empregador decidir que irá trabalhar, o funcionário tem que aceitar a ordem. No caso, não é uma convocação, não tem que ser pago por fora ou pago dobrado, porque é opcional para o empregador. Já na escala 12/36, também não se adequa porque você tem 36 horas de descanso após 12 horas trabalhado. Já está estipulado no seu contrato de trabalho. Logo, na escala 12/36, após a reforma trabalhista, de 2017, o empregador ele não é obrigado a efetuar o pagamento em dobro, porque como você trabalha por regime de escala, como eu pontuei, já está elaborado no seu contrato de trabalho. Em resumo geral, a maioria dos empregados tem direito ao descanso no feriado, só que nos serviços essenciais, infelizmente, eles têm que continuar. E por isso que temos as escalas. E se você for escalonado para estar trabalhando num feriado, você tem, claro, a opção de ir e de não ir. Só que se você não ir ao trabalho, você vai sofrer consequências. E se você ir ao trabalho, você vai ter alguns benefícios, né? Você pode ser remanejado para estar folgando no outro dia, ou você pode receber o seu dia em dobro. Inclusive, se fizer hora extra nesse dia, você vai receber 100% da sua carga horária. No caso, 100% do valor que você deveria receber. A recomendação técnica é sempre verificar a lista atualizada de funções que tem que estar trabalhando. Você vai lá dar uma analisada. Se o seu setor tiver
estiver previsto, então quer dizer que você tem que estar trabalhando nos feriados caso você seja convocado. Se você ficou com alguma dúvida a respeito da escala ou do trabalho no feriado, deixe seu comentário aqui no vídeo, curta, comente, compartilhe e até a próxima!